Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva, ative o sininho e se você gostar da aula, deixe seu like. E continuamos o estudo das ligações químicas. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar os conhecimentos sobre a ligação iônica. Vamos lá? A aula tem como objetivos compreender a ligação química como resultado de interações eletrostáticas que associam átomos e moléculas, de forma a dar às moléculas resultantes maior estabilidade. Compreender o modelo da ligação iônica e reconhecer os constituintes das substâncias iônicas e sua representação por meio de fórmulas. As substâncias químicas se subdividem em grupos de acordo com o tipo de ligação. A substância iônica é aquela em que ocorre a ligação iônica. A substância molecular é a em que há ligação covalente. E a substância metálica é em que há a ligação metálica. Os tipos de ligações químicas dependem dos átomos que constituem os compostos. Os átomos de metais, por exemplo, possuem as características de pouca eletronegatividade e pouca afinidade eletrônica. Por isso, formam ligações entre os metais. E o tipo de ligação é a ligação metálica. Os metais formam com os ametais a ligação iônica. Entre os átomos de ametais que possuem alta eletronegatividade e alta eletroafinidade, formam entre si ligações covalentes. As ligações químicas no cotidiano. Você seria capaz de identificar o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos que formam a sacarose, que é o tipo de açúcar comum? Entre os átomos que compõem a água oxigenada comercial, que é vendida com o nome de peróxido de hidrogênio? Entre o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio? E um troféu do campeão da Copa do Mundo, FIFA, é feito com ouro. E entre os letreiros luminosos preenchidos com gás neônio. E o rubi, que é uma pedra preciosa formada de óxido de alumínio, Al2O3 principalmente. Então vamos lá, ver se você acertou. Na sacarose, os seus átomos se unem por ligações covalentes. No peróxido de hidrogênio, também os seus átomos se unem por ligações covalentes. Já no sal de cozinha, seus átomos se unem por ligações iônicas. Em um troféu, seus átomos se unem por ligações metálicas. No caso do gás neônio, os átomos são isolados, eles não se ligam. E entre o óxido de alumínio, que é um componente aí da pedra rubi, seus átomos se unem por ligações iônicas. E então, acertou alguma?
Então, vamos aos elementos representativos. Nós temos os metais dos grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Os do grupo 3A correspondem ao grupo 13, grupo 4A ao grupo 14, grupo 5A ao grupo 15, 6A 16, 7A 17. Então, nós temos que os metais do grupo 1, 2 e 3 e os ametais do grupo 4 ao grupo 7A. Entre os metais do grupo 1, 2 e 3, a tendência é que esses elementos perdam ou doem elétrons. Os elementos do grupo 4A, eles nem doam, nem recebem, eles compartilham elétrons e tendem a formar ligações covalentes. Já os elementos do grupo 15, 16 e 17, que correspondem aos 5A, 6A e 7A, a tendência é que eles ganham ou recebam elétrons. Então, entre os átomos de metais, que têm tendência de perder elétrons, os átomos se unem a partir da transferência de elétrons. Um átomo ganha, o outro perde elétrons para obter o octeto. E formam, então, a ligação iônica, que é entre o metal e os ametais, ou seja, os metais perdem elétrons e os ametais ganham elétrons, e assim formam a ligação iônica. Você deve estar aí se perguntando, mas como ocorre a ligação iônica? Para ocorrer uma ligação química, é necessário que os átomos percam ou ganhem elétrons, ou então compartilhem seus elétrons de sua última camada. Vamos a um exemplo. Nós temos o sódio, que tem um elétron na sua camada de valência, pois ele está lá no grupo 1 da tabela periódica. Temos o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, ele está lá no grupo 17. Então, de acordo com a teoria do octeto, os elementos ganham, perdem ou compartilham elétrons para ficar estáveis de acordo com a configuração de um gás nobre. Então, no caso sódio, se ele perder ou doar esse um elétron, ele vai ficar estável, assim como o cloro. Então, o sódio perdeu o elétron, o cloro ganhou um elétron, e assim os dois se estabilizam. A ligação iônica também é chamada de eletrovalente ou eletropolar. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática entre os íons de cargas opostas. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, que podemos chamar de ΔE. Isto é, um metal e o outro é ametal. Temos aí uma exceção da ligação iônica. Nós temos ligação iônica também formada de metal mais hidrogênio. Normalmente, os metais do grupo 1 e 2, com eletronegatividade menor ou igual a 1. Exemplo, o hidreto de lítio forma ligação iônica, pois a eletronegatividade do lítio é igual a 1. Então, sendo menor ou igual a 1, nós temos aí o caráter da ligação, que é iônica. Vamos detalhar mais um pouco sobre a ligação iônica entre o cloro e o sódio. Então, o sódio tem número atômico 11 e o cloro tem número atômico 17. A configuração eletrônica do sódio é um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, se ele perder esse um elétron da sua camada de valência, percebe-se que a camada de valência que ficará, então, do seu cátion de sódio, ficará com 8 elétrons. Então, ele terá a estabilidade de gás nobre. Vamos ao átomo de cloro, que tem 17 elétrons. Então, a sua configuração eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Percebe que se na sua camada de valência ele tem 2 mais 5, 7 elétrons. Então, se ele receber um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, também ele adquire estabilidade de gás nobre. Então, o sódio doando um elétron e o cloro recebendo esse um elétron, os dois se unem através de uma ligação iônica e formam o composto NaCl. Então, a formação aí de dois íons, Na+, Cl-, porque o sódio
átomo neutro perde um elétron, vai ficar com um próton a mais. O cloro recebe um elétron, fica com um elétron a mais em sua configuração. Então, os dois se unem por atração eletrostática, formando aí um retículo cristalino de NaCl. Vimos no slide anterior como se faz a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, para determinar a fórmula do composto iônico. Temos também uma outra regra, que nós chamamos de regra prática, para determinar a fórmula do composto iônico. Então, para compostos iônicos, poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema geral. Então, lembrando que o primeiro átomo representado é o cátion e o segundo, que é o A, é o ânion. Então, na fórmula geral, a gente coloca o cátion, depois o ânion. Colocamos, então, a valência do cátion e também colocamos a valência do ânion. Então, a valência do cátion passa a índice do ânion e a valência do ânion passa a índice do cátion. Então, nós obtemos aí a fórmula CYAX. Lembre que o Y estava como valência do ânion e o X estava como valência do cátion. A fórmula iônica representa a menor proporção do retículo cristalino. E as substâncias iônicas não são moléculas, são agregados iônicos. Então, muita atenção na hora de nomear uma fórmula que é feita aí através de uma ligação iônica. Vamos, então, detalhar o exemplo anterior, onde nós temos o magnésio, que está lá na tabela periódica no grupo 2. Então, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Temos o cloro, que está lá no grupo 17 na tabela periódica, então ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, a tendência do sódio é doar esses 2 elétrons e o cloro, cada átomo de cloro recebe um elétron. O magnésio doando seus 2 elétrons, ele fica estável. E o cloro recebendo, cada átomo de cloro recebendo um elétron, também fica estável. Então, o magnésio vai ficar com valência mais 2, porque ele doou seus 2 elétrons. Então, ele doa esses 2 elétrons. Cada átomo de cloro recebe um elétron. Então, percebe que esse um elétron está representado de cor amarela. Então, temos aí a fórmula eletrônica, que nós chamamos de fórmula de Lewis, ou Lewis. A fórmula do composto iônico MgCl2, que é eletricamente neutro, ou seja, cada átomo de cloro, um átomo vezes valência mais 2, vai ficar aí mais 2. O átomo de cloro tem valência menos 1, então você multiplica menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, a fórmula aí do composto iônico MgCl2 é eletricamente neutro. Vamos determinar com a regra prática. Então, nós temos aí o MgCl2, o Mg mais 2 mais e o Cl 1 menos. Então, lembra que a valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Então, determinamos aí a fórmula do composto iônico MgCl2. Nomenclatura dos compostos iônicos. Para representar a fórmula de um composto iônico, inicialmente escrevemos o nome do cátion e depois o nome do ânion. Então, nós temos o cátion, Mg, e o ânion, Cl. Para nomear os compostos, procedemos de forma inversa, ou seja, o que vem primeiro no nome é o nome do ânion, que está lá na fórmula, e depois o nome do cátion, certo? Então, nesse caso, o nome do ânion é cloreto, o cátion é magnésio. Então, o nome desse composto iônico é cloreto de magnésio.
Caso seja necessário nomear alguns compostos, temos aqui a tabela de cátions e tabela de ânions. E também as valências e o nome desses íons. Percebe-se que no caso do átomo de ferro, nós temos o ferro com duas valências, valência mais 2 e valência mais 3. A gente pode usar ferro 2 ou ferroso, ferro 3 ou férrico, no caso quando você for nomear. Para visualizar mais cátions e ânions, entre nesse site que está aí no lado superior direito do slide. E quais são as características dos compostos iônicos? Então, vamos às principais. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Então, isso quer dizer que o sal de cozinha sólido não conduz corrente elétrica. Mas uma vez no estado líquido ou aquoso, ele vai conduzir. Os íons, ao se ligarem, neutralizam suas cargas e impedem que a corrente elétrica flua. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando fundidos ou solução aquosa. Os compostos iônicos, a sua separação dos compostos em seus íons constituintes, recebe o nome de dissociação iônica. Para ocorrer a dissociação iônica, adiciona-se geralmente água, e esse processo é chamado de solvatação. Ao acontecer o processo de fusão ou solvatação, os íons separam-se, permitindo a passagem da corrente elétrica. Os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, por causa da força de atração entre cátions e ânions. Possuem altos pontos de fusão e de ebulição. E para romper as ligações iônicas é necessário adicionar muita energia. Por isso, os pontos de fusão e ebulição desses compostos são altos. E lembrando aí a tabela periódica, onde estão os elementos que têm tendência a doar elétrons, e ser eletropositivos, são os lados esquerdo e inferior da tabela periódica. Já os que tendem a receber os elétrons são os eletronegativos, que estão do lado direito da tabela, são os ametais. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe seu like. Mas se você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários que irei ajudá-lo. E o grande abraço de hoje vai para você, meu colega professor, pelo Dia do Professor na próxima semana. Então, um grande abraço, que você tenha fé, força e muita coragem. E até a próxima aula. Te espero lá!